E aí, pessoal? Vamos começando aí mais um vídeo do nosso curso online de Logística Reversa, do curso técnico em Logística da Escola Estadual de Educação Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Então, o que é que temos para hoje? Vamos ver aí rapidamente. Para a gente poder começar o nosso tema, que eu acredito que é o nosso tema 4, vamos só recapitular os objetivos que a gente propôs para esse curso, não é? Primeiro, vamos ver lá. A ideia é que com esse curso, a gente atinge os seguintes objetivos. Ó. Primeiro, conhecer a definição de logística reversa. Depois, conhecer os principais canais de distribuição da logística reversa. 3. Compreender o ciclo da logística reversa. O quarto objetivo é tomar contato com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O quinto, conhecer a classificação dos tipos de resíduos. E o sexto, entender a importância da logística reversa para o meio corporativo e para o mundo como um todo. Aí eu queria que vocês deixassem aí nos comentários desse vídeo aqui, a partir dos vídeos que a gente já viu, quais foram desses objetivos, quais a gente já atingiu, certo? E também vocês podem aproveitar, né, falar um pouquinho aqui do professor que vos fala e falar um pouco também do canal, principalmente elogiando, que é muito importante. E aí nós começamos então o tema 4. O tema 4 é o quê? Avaliando o destino dos resíduos. E aí a gente pode começar pela reflexão. O consumo crescente. A nossa sociedade, que já sempre foi consumista, vem se tornando, ampliando essa sua capacidade, essa sua necessidade de consumo. Com a necessidade de consumo, né, vem o quê? A necessidade de produção para suprir essa necessidade de consumo. Com a produção e o consumo, consequentemente, se gera o quê? Maior quantidade de descarte. Ou seja, mais coisa vai para o lixo. Só pelo simples fato de aumentar o consumo. E aí, além disso, para agravar o problema, nós temos aí, pela uma questão de marketing, pela uma questão de maior velocidade de consumo, nós temos a obsolescência programada, que é uma técnica, né, do pessoal do marketing, para que o consumidor fique consumindo dentro de um período mais curto, é que muitos produtos, mesmo antes de terminar sua vida útil, programadamente, ele fica obsoleto. Ou por uma questão de moda, ou por uma questão de novos modelos. Um exemplo é esses computadores, esses celulares, né? 6 meses é lançado um novo modelo. E aí uma coisinha de nada, às vezes não muda nada na sua eficiência, faz com que as pessoas precisem, sabe-se lá por quê, trocar o modelo. Ou simplesmente pela moda. Ah, porque agora o modelo é mais redondo, é mais colorido, é mais isso. E aí o ciclo de consumo vai alimentando a indústria. Mas, por outro lado, se tem maior consumo, tem maior produção, já tem descarte no processo produtivo. E quando você compra um novo, você se desfaz do antigo, né? E aí aumenta mais ainda. Aí qual seria uma solução? Reduzir, reaproveitar e reciclar, que são os 3 R's. O reduzir meio que está aí na contramão do aumento do consumo. Mas aí eu pergunto para vocês, reciclar é viável? Viável em qual sentido? Primeiro, o preço de venda. Vale a pena você coletar esses materiais reciclados e vale a pena o gasto de tempo, o seu investimento, vale a pena quando você vende esse produto para reciclagem? Né? Isso é um questionamento. Vamos resolver o problema do mundo, vamos resolver o problema do meio ambiente reciclando. Mas isso é uma cadeia logística para poder essa reciclagem ser viável. Aí a primeira pergunta que você deve fazer, o preço de venda desse material reciclado é viável? Outra pergunta, o preço de coleta, transporte e processamento, ou seja, o custo para se trazer esse material para ser possível ser vendido. O preço de venda consegue cobrir o preço de coleta, transporte e processamento? Né? E por último, questionamento, não por última coisa, mas tem vários outros problemas. O custo da degradação ambiental, ou seja, o custo de degradação, o mal que esse elemento está fazendo na natureza, você tem consciência disso? Vale a pena resolver, né? Sempre vale, né? Mas aí, não estou falando no sentido ambientalista, no sentido, além do sentido ambientalista, melhor dizendo, no sentido mesmo operacional, logístico, né?
melhor a pena deixar lá, ou o trabalho que se vai ter, o gasto que se vai ter, a estrutura que se vai ter para tratar aquilo ali não vai impactar mais ainda? Também é uma questão a se considerar, não é? E aí a viabilidade em termos individuais e de sociedade. Porque reciclar não é só pegar um monte de brega, é seu lixo de forma aleatória, botar no saco de lixo, separado em cores lá fora, e isso está fazendo a sua parte, não. Tem toda uma cultura baseada que pode ser mudada a partir da educação consciente para um pensamento verde, e aí está muito distante do que se faz hoje para o que se realmente precisa, para essa cultura da reciclagem estar mesmo integrada à sociedade. E aí vem a questão do indivíduo, né? Se cada um fizesse a sua parte. E aí, na sequência, reaproveitamento e reciclagem. Depende do tipo. Compostos químicos, em relação à questão química, né? Ela pode ser considerada composto orgânico ou inorgânico. O orgânico é aquele que pode ser tratado para virar compostagem, né? Tem todo um contexto aí que pode ser integrado ao meio ambiente se não for tóxico. E o inorgânico, que pode ser devolvido ao ciclo produtivo. E aí também, além da composição química, tem a questão da origem. A origem pode ser o quê? Domiciliar, comercial e vários outros, como a gente tem vendo aí, industrial, agrícola, e cada um desses vai ter uma característica e uma necessidade de tratamento diferente, e o volume também é diferente. E é onde é que se deveria atuar para que o impacto dessa atuação realmente seja refletido no meio ambiente e dentro da sociedade como um todo, né? Eu acho que deveria se refletir e se debater também sobre isso quando se fala em educação ambiental. A logística vai fazendo sua parte. E aí vamos só para a gente pegar a ideia aqui, ó. Temos aí, ó, reaproveitamento reciclagem, dependendo do tipo também, né? Temos o tipo aqui, o grupo infectante. Dá para se fazer algum tipo de reciclagem com esse infectante, né? E esse infectante está bem em voga agora, né? Com esse lance das máscaras, as luvas, né? Para onde é que está sendo encaminhadas as luvas e as máscaras que o pessoal usa aí tão bonitinho, batendo fotinho, botando no Instagram? Para onde é que vai depois do uso, né? Ah, mas eu uso máscara de tecido, mas uma hora ela acaba, uma hora você tem que mudar, até pela obsolescência da moda, né? Você hoje quer uma preta, amanhã quer uma colorida, e aí vai, né? Como ser humano, se preocupa muito mais com o seu ego do que com o bem-estar coletivo do planeta. Mas o infectante é um problema. Como é que se recicla o infectante? Qual o destino que se deve dar corretamente para esse tipo de lixo infectante, né? Esse tipo de resíduo? E aí nós passamos então para os químicos, que é o grupo tóxico. Como tratar esse resíduo tóxico? Qual é o encaminhamento que se dá? Aí tudo isso deve estar sendo orientado lá na lei de resíduos sólidos, não é? O outro resíduo, o radioativo. Porque o radioativo, se você pensar, é uma energia muito ótima, ela é eficiente. Se você não considerasse o volume do resíduo que ele gera, pela quantidade de energia que ele produz, a gente poderia dizer, essa energia é melhor, mais limpa do que as outras. Mas só que o pouquinho de resíduo que ela gera comparando com o mundo areal de outro tipo de resíduo, né? Qual é o impacto desse resíduo radioativo e onde se colocar e o tempo que ele gasta para ser reintegrado ao meio ambiente? Tudo isso deve ser motivo de estudo. E está sendo feito esses estudos economicamente, culturalmente, como é que a gente pode estar pensando cada um desses três, o infectante, o tóxico, o radioativo. Aí vem aquele que é o apelativo que todo mundo foca. O lixo comum, ou o resíduo comum, que é os recicláveis, aquele que é bem facinho de reciclar. Por exemplo, gesso, fralda de papel, resíduos alimentícios, como tratar cada um desses, que ele seja viável economicamente, né? Economicamente, não só no sentido de gerar lucro, mas que ele possa, economicamente, ser possível de ser processado. Porque para ser feito, demanda uma cadeia logística, uma cadeia operacional, né? E quem que paga essa conta, né? E o último é os perfurocortantes, que é um grupo perfurocortante. Qual é o encaminhamento? Então, cada um desses aí, o indivíduo lá na sua casa, claro, ninguém vai radioativo e tal, mas a pessoa tem que pelo menos conhecer esses grupos, saber que eles são separados, que eles têm destinos e procedimentos diferenciados, não é?
Só o fato de você ter uma garrafa lá, você quebra uma garrafa de vidro, joga no lixo, você já pode impactar negativamente o coletor, não é? Tem todo um processo que se deveria é, executar quando você joga um vidro quebrado. Será que pelo menos isso, pensando na saúde da pessoa que faz o recolhimento, se faz? Aí, é muito fácil reciclar, né? Mudar a cultura é muito complicado. E às vezes, se criticar é muito difícil e criticar os outros é muito fácil, né? Mas criticar os outros não resolve o problema, certo? Aí esse é o momento de reflexão. Vamos lá para a próxima. O destino, dependendo do tipo, né? O retorno comercial, aí a gente tem aquele tipo de retorno em que você tem lá o seu estoque, está parado, aí você pode trabalhar o escoamento de através de promoção, enviando para outros setores, outras lojas, né, outras filiais, vendendo ponto de estoque, tem todo um processo. Então tem várias formas de se fazer o destino dos resíduos. No caso, esse aí seria o de pós-venda, não é? Aí vamos ver o de pós-venda, outro procedimento aqui. O destino de resíduo sólido pós-venda. Dependendo do tipo, né, claro. O retorno devido à qualidade. Então a gente pode ver também aqui, ó, por que que ele volta? Ele volta devido retorno devido à garantia. O bicho deu problema, veio com defeito e tal, aí você pode devolver para o fabricante porque está na garantia, né? Pensando em quê? Aí uma empresa lá pega seu produto quebrado, conserta e revende e você recebe o novo. Também pode ser também para reposicionamento, né? De revenda também. E tratamento e descarte, ou seja, quando realmente o bicho não presta mais. Outra possibilidade, substituição de componentes. O motivo que pode ter vindo, remanufatura para revenda. Você quer teve fazer uma modazinha aí, né? Você vendia o seu celular, ou alguém comprava, ou trocava na compra do novo, você entregava o seu velho com algum defeito, aí a pessoa lá dá aquela recauchutada e revende. Muita gente começou a ter celulares um pouco mais da modinha aí, né, mais caro, porque eu comprava nesse formato manufaturado. Você pega modelos antigos, já usados, dá aquela guaribada e revende a pessoa lá para poder massagear o seu ego. Ele pode ter um produto daquela marca, mesmo sendo de segunda mão. Outra possibilidade, ponta de estoque, pequenos defeitos. É um motivo também para ser devolvido. Reciclagem e tratamento e descarte, certo? Então esse aí foi o nosso conteúdo para a gente fechar o lance aqui dos canais de distribuição. Então, beleza, pessoal, e até a próxima.